Jesus e o amor de Maria esteja em cada um de vocês. Hoje, 25 de abril, segunda-feira. Hoje, São Marcos Evangelista. Hoje a igreja celebra a memória deste grande homem de Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Uma ótima semana. Curta, comente, compartilhe. Seja um evangelizador junto aqui com o canal da Casa de Missão. Queridos irmãos, recordando então a nossa pizza da missão, no dia 29, agora sexta-feira, pedimos a tua contribuição para que ajude esta obra. E sobre o reavivar, queridos irmãos, não vamos fazer mais no dia 30, veremos uma nova data. Estaremos juntos celebrando então no sábado a festa da paróquia Santa Cruz. Então em breve a gente vai divulgar aí a nova data. Queridos irmãos, o evangelho desta segunda-feira está lá em Marcos 16, do 15 ao 20. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que maravilhoso este evangelho, o último capítulo, os últimos versículos de São Marcos, aonde o Senhor ali tem a sua ascensão, aonde a última vez os discípulos veem Jesus aqui para dar início àquilo que o Senhor confiou a cada um deles e a cada um de nós. É algo tão maravilhoso quando a gente olha para um Deus que então nos acrescenta neste plano salvífico. Então Jesus quer depender de nós, irmãos. Talvez a gente olhe para esse evangelho, a gente olhe para a vida dos discípulos, dos apóstolos e ache que é somente para eles, para um consagrado. Não. A missão de anunciar o evangelho é a toda criatura, como vai dizer São Marcos Evangelista, como o Senhor mesmo falou. Então essa missão é minha, é tua. E aí a gente então pode meditar alguns passos desse evangelho para a gente fixar essa missão no nosso coração, na nossa vida. Então, primeiro, o mistério mais lindo é saber que um Deus, ele quer depender de nós. Não que ele precise, mas ele quer, porque esta é a graça de nosso Deus. Ele então quer pegar eu e você, queridos irmãos, acrescentar neste plano salvífico para dar continuidade à missão. Jesus, antes de ser então levado ao céu, ele quer colocar no nosso coração a nossa missão de anunciar o evangelho a toda criatura. Como as pessoas, queridos irmãos, tiveram a graça de encontrar Jesus, assim será com nós. A cada pessoa que está talvez passando um momento de dificuldade, essa é a graça de onde a gente passar, aonde a gente estar presente ali. Cristo pode estar e estará presente em nós. E as pessoas então vão acolher essa graça, elas vão então tirar proveito deste momento e olhar para cada um de nós e ver o próprio Cristo ressuscitado. Queridos irmãos, lá no versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A nossa fé, ela confirma. Então, para ser um anunciador, para viver como um cristão católico, apostólico romano, eu preciso então viver como um batizado. Porque quem crê e for batizado será salvo. Queridos irmãos, chegou o momento de nós vivermos como verdadeiros batizados, não somente quando lá o sacerdote derramou aquelas águas em nós e nos tornou filhos de Deus, mas viver a vida de um batizado todos os dias, é participar da Santa Eucaristia, da Santa Missa, é confissão, é uma vida de oração, é uma vida de penitência, jejum, enfim, viver os sacramentos a cada dia. Então que eu e você, queridos irmãos,
possamos fazer este propósito neste novo tempo que se inicia junto com a igreja, de viver uma vida como batizado. E aí, versículo 18, isso é lindo, irmão. Manusearão serpentes e beberem algum veneno mortal, não os lhe fará mal algum. Jesus, ele, em muitos momentos, ele falou aos discípulos: eis que envio vocês ovelhas no meio de lobos. Manusearão serpentes. Aqui, sim, se a gente for picado, claro, se for da graça de Deus, não vai fazer nada. Mas Jesus quer dizer que nós, ovelhas, vamos ser enviados no meio de lobos, de homens perversos, de homens que muitas vezes vai querer nos contaminar. Mas esta é a graça de um cristão, daquele que vive como um batizado. E aí então não vai acontecer mal nenhum, porque Deus está conosco. Essa é a promessa, irmãos. Porque nada e nem ninguém pode fazer mal àquele que crê, àquele que vive uma vida de batizado, daquele que professa a verdadeira fé, a única verdadeira fé. E aí, queridos irmãos, o Senhor coopera conosco, porque Ele vai dizer aos discípulos: partiram e pregaram por toda parte. O Senhor coopera com eles e confirmava a sua palavra. Isso é lindo a cada dia. Então, o cristianismo, as igrejas primitivas, a vida dos apóstolos, enfim, tudo que chegou até hoje fundamentado numa só fé, católica, apostólica, romana, nada mais parou, porque Jesus coopera. Jesus coopera a cada dia com a igreja. Jesus coopera na vida de cada um de nós. Então talvez eu e você, talvez estar triste no momento, abatido, se sentindo que não tem nenhum sentido. Mas, queridos irmãos, desde o batismo, eu sou chamado a ser sacerdote, profeta e rei. E Jesus coopera então na minha vida e na tua, para que nós possamos anunciar, falar e deixar então Jesus nos dominar por completo pela ação do Espírito Santo. E aí então o Senhor coopera. E aí uma palavra que eu preciso cravar no meu coração: permaneça mesmo nas dificuldades, permaneça mesmo nas tribulações. E aí o Senhor, ele então derrama sobre esses 3 passos a fé, a esperança e o amor, as virtudes teologais, que eu e você precisa pedir todos os dias, desde o momento em que nos levantemos para iniciar nosso dia, para que o Senhor então ele confirme tudo isso no nosso coração diante desta liturgia. E aí, queridos irmãos, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Esta foi a promessa, está lá em Mateus. Aqui estamos no Evangelho de São Marcos. Neste mesmo Evangelho, aqui Marcos não relata, mas Jesus disse aos discípulos: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor então ele coopera, e a promessa dele é que está conosco. E aí também a primeira leitura é linda, de 1 Pedro, vai dizer: resisti-lhes fortes na fé. Então, se eu permaneço, eu sei que Deus está comigo, eu permaneço, eu vou resistir firmes na fé que eu conheço hoje, que eu professo. Talvez estou apagado, estou morno, estou frio, mas chegou o momento, irmãos, Pentecostes chegou o momento de reavivar então a fé para viver esta missão. E talvez se você se pergunte: eu não tenho um chamado na igreja, eu não tenho um chamado numa comunidade, enfim, numa pastoral, um grupo de oração. Irmãos, nosso chamado é anunciar dentro da casa. É você marido com mulher, mulher com o marido, filhos, enfim. É um todo, anunciar a toda criatura, anunciar com teus testemunho, com a tua vida, no teu trabalho, no teu cotidiano. Anunciai, porque Jesus coopera a cada dia da nossa vida, Ele está conosco. E aí, queridos irmãos, então é permanecer. Os apóstolos, eles permaneceram até o fim, e como recompensa, hoje eles estão ao lado daquele de quem eles aprenderam tudo. Eles viveram os melhores momentos ao lado de Jesus, e hoje então eles podem ter esta graça. Eles têm a graça hoje de estar ao lado do nosso amado Jesus. Que eu e você permaneça firmes na fé. Então viver uma vida como batizado, saber que Jesus então nos envia ao meio de lobos, mas ter a coragem, a audácia de todos os dias pregar o Evangelho. E por fim o Senhor coopera conosco, porque Ele está conosco. Jesus, Ele é um Deus que cumpre promessa, e é o que Ele fala a cada um de nós. Queridos irmãos, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Mais uma vez, curta, comente, envie este link, já sendo um grande evangelizador do Senhor, envie esse link para muitos
que você sabe que precisa, muitos grupos pela família, enfim, Deus te ilumine, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.